De todos os aplicativos do seu celular, qual é capaz de mudar a sua vida? Com o app da Genial, você tem um mundo de possibilidades para investir o seu dinheiro. E não importa o seu nível de conhecimento, aqui você investe de forma simples, rápida e segura. Baixe o app e invista na Genial. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com a Zemar. Tem aqui de novo o governador Paulo Hartung. Tenho certeza que vamos ter uma excelente conversa. Temos aí vários assuntos importantes acontecendo na sociedade brasileira, mais do que na economia, na verdade. Acho que esse é um ponto bastante importante. Olá, Paulo, tudo bem? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer enorme ter você aqui novamente. Alegria, professor, estar junto com você de novo e junto com todos que nos acompanham. Isso aí. Ô Paulo, acho que um ponto super interessante aqui que a gente acho que vale a pena conversar é um pouco sobre os primeiros 6 meses do novo governo, né? Quer dizer, como é que você está vendo esse processo? Eu acho que tem algumas surpresas importantes que aconteceram ao longo desses meses, a dificuldade de relacionamento com o Congresso, algo, pelo menos para uma boa parte dos analistas, surpreendente. Como é que você está vendo esse processo? O que você acha que está acontecendo nessa questão? Assim, grosso modo, tem notícias boas e notícias que não são positivas, né? Evidentemente que, no conjunto dessas notícias, ao longo desse percurso, tem um destaque. Como o presidente é um homem da política, o treinamento dele de vida é a negociação, né? Salta aos olhos a dificuldade de relacionamento com o parlamento brasileiro, né? E assim, essa nunca foi uma tarefa fácil, vamos combinar, né? Eu acho que desde a Constituinte, lá, quando aquela visão muito liberalizante gerou, depois com a mãozinha ruim do Supremo, gerou esse multipartidarismo que nós temos no país, que é absolutamente disfuncional, né? Desde lá, os diversos presidentes tiveram dificuldades na sua relação com o parlamento brasileiro, mas salta aos olhos o nível de dificuldade que o atual governo está enfrentando. Quer dizer, tem fatos novos que dificultam essa relação? Óbvio, né? Assim, eu acho que essa combinação, né, de emendas impositivas, né? Tivemos até emendas secretas, o Supremo suspendeu, até abriu uma possibilidade aí de uma negociação mais profunda, mas eu acho que foi perdido. Mas essa combinação de emendas impositivas, né, que fortaleceu muito o parlamento, né, e tirou uma competência que era tradicional do presidencialismo brasileiro, né, com um fortalecimento dos partidos, né, assim, fundo partidário, fundo eleitoral, quer dizer, essa combinação ela trouxe uma dificuldade maior para o executivo, para o líder, para o presidente da República estruturar a sua base, né? Assim, então, você tem um histórico de dificuldades. Eu acho que nesse histórico, quem se saiu bem? Fernando Henrique, né? E Temer. Acho que as duas boas experiências que saltam aos olhos diferenciados. E ali, com alguma circunstância também, o Lula 1 e um pedaço aí do Lula 2 também teve uma construção de base sólida, né? Então, assim, eu acho que se tivesse que pensar um elemento aí importante, né? E é como você disse, a política tem um papel preponderante, né? E essa dificuldade do atual governo de lidar com o parlamento salta aos olhos, até porque o presidente assim, qualquer um do mundo
gente sabe que o presidente é craque na arte de convencer, conquistar, aglutinar e assim por diante. Então, essa é a dificuldade. Tem modificações também, professor, assim, no quadro de bancadas, né? Por exemplo, Fernando Henrique pôde montar uma base com partidos muito grandes, muito representativos, né? Naquele período, o MDB com a bancada muito grande, o PFL com a bancada muito grande, sabe? Então, assim, também tem as modificações. Enfim, tem um quadro mais complexo. Assim, a minha frase, para terminar, é o seguinte, assim, quando você ganha uma eleição, você tem que aprender que você não ganhou o poder, ganhou um pedaço do poder. O engenho e arte é como é que você traz para junto, para a construção do seu trabalho, para transformar suas ideias em ação de governo, e não deixar que virem projetos mofando nas gavetas das repartições. Como é que você traz para o seu lado as outras partes do poder, né? E aí você tem que ter uma relação forte com o legislativo, você tem que ter um diálogo com o judiciário, você tem que ter um diálogo com instituições como o Ministério Público e um forte diálogo com a sociedade, né? Aquilo que eu chamo de apoio institucional e apoio social, né? Assim, eu acho que, de alguma maneira, esse é um elemento que está frágil nesse momento. Quer dizer, Paulo, então, se eu estou entendendo corretamente, o que você está me dizendo é que essa questão da dificuldade de relacionamento entre o executivo e o legislativo nesse momento é muito mais estrutural do que simplesmente uma questão de articulação política, né? Quer dizer, não é um problema de que os cargos não estão sendo dados, as emendas não estão sendo pagas. Na verdade, tem isso também, provavelmente, mas pelo que eu estou entendendo, pela minha interpretação desse começo de conversa, quer dizer, você está dando uma importância grande à questão do orçamento impositivo, das emendas impositivas e do aumento do poder dos partidos, que são coisas que são estruturais e que foram mudanças constitucionais que foram feitas nos últimos 6 anos. Eu estou correto ou eu estou exagerando um pouco no ponto? Você está parcialmente correto, né? Eu acho que tem um problema estrutural, aí não vou repetir, você já descreveu bem, né? Mas tem um problema também da força política que governa o país. Quer dizer, todo mundo sabe a dificuldade que o PT tem de dividir o poder. Por isso que eu falei, olha, ganhar a eleição, as pessoas acham que ganhar a eleição ganhou o poder, né? E é o caso. Né? Só que não ganhou um pedaço do poder, né? Então, tem que saber compor as peças. E aí, professor, tem que dividir o poder. Evidentemente que, desde aquela entrevista do doutor Tancredo, quando voltou do exterior, que conversou com o Felipe Gonzalez deu aquelas dicas interessantes, tem que dividir o poder, mas tem ministérios que são estratégicos, que esses precisam ser da cota do presidente, assim por diante. Quer dizer, aquela entrevista, para mim, foi de uma sabedoria, naquele momento que nós estamos vivendo, de retomada do processo democrático no Brasil. Quer dizer, assim, você tem que dividir o poder, saber como vai dividir o poder, o que é estratégico no seu programa de governo e assim por diante. Eu acho que essa é uma debilidade, porque é isso que eu acho que permitiria, mesmo com bancadas menores, você formar uma base sólida nas duas casas do parlamento brasileiro. E eu acho que isso é fundamental. Sucesso de governo, sim, eu sempre disse isso, sucesso de governo passa por duas coisas. Apoio institucional, e aí a relação com o parlamento é fundamental, e apoio social, né? Se você conseguir dialogar, comunicar com a sociedade, explicar para a sociedade o que você está fazendo, por que você não está indo por determinado caminho. Quer dizer, essas duas coisas são fundamentais. Por isso eu lhe respondo, tem questões estruturais, ou seja, de lá para cá, de 20 anos para cá, ficou um pouco mais complexo essa composição. Digo complexo, mas não impossível. Então, tem problemas estruturais, mas tem problemas também de
assim, modelos de governar, estilo de governar, que eu acho que no cômputo de um presidencialismo como o nosso, você precisa estar preparado para ceder espaços e compartilhar o poder para você ter base sólida para seguir em frente nas questões que são estratégicas para colocar o país, sabe, aproveitando essa janela de oportunidade que nós temos hoje no mundo, com descarbonização, com desorganizações de cadeia de suprimento, com digitalização, esse conjunto de oportunidades que estão, de certa forma, o bonde passando aí na nossa porta, e eu morrendo de medo da gente perder mais um bonde da história, professor. É verdade, realmente é complicado. Agora, como é que você vê o papel da polarização que existe na sociedade brasileira na definição desse cenário? Quer dizer, você acha que a polarização tem sido importante na definição desse cenário, ou você acha que é uma questão marginal, as outras coisas são muito mais importantes? Então, eu vou separar um ponto, que é o meu pensamento pessoal, do outro, que é a sua pergunta. O meu pensamento pessoal é que nós precisamos distensionar o nosso país. Infelizmente, as grandes lideranças não estão conseguindo operar nessa direção, né? Assim, eu acho que se a liderança maior ela não sinaliza que ela deseja baixar a bola, né? Isso dificulta o processo. E eu acho que é o que está acontecendo. Estou colocando a minha opinião pessoal, né? Assim, a sua pergunta não é essa, mas eu estou aproveitando para dizer isso porque eu acho importante. Sim, eu acho que os episódios que aconteceram no final do ano, o episódio de 8 de janeiro, são coisas gravíssimas, mas nós temos que superar se a gente quer evoluir para um país pacificado e voltar a ter um debate de qualidade no país, e não um debate medíocre, fruto de polarização em mídias sociais, como nós estamos vivendo. Então, assim, essa é a primeira parte. Agora, essa polarização é o que está gerando a dificuldade para isso? Acho que muito pouco, sim, sinceramente. Aí o presidencialismo, a figura presidencial, o executivo dentro do presidencialismo brasileiro é muito forte, tem muito poder. Tem que aprender que não pode tudo, né? Tem vezes quando tem na cabeça, tem muito poder, pode tudo. Não pode, né? A recessão de 15, 16 foi produzida por essa cabeça torta, né? Por esse pensamento enviesado. Então, assim, mas tem muito poder, né? Então, assim, eu acho que não é isso, né? Eu acho que é o arranjo mesmo. Sim, você vê que de vez em quando uns falam assim, não, com emenda impositiva, com fundo eleitoral, com fundo partidário, não é mais importante ocupar espaço no governo, mas fala isso da boca para fora e no bastidor está negociando espaço no Ministério A, no setor B e assim por diante. Então, assim, vamos combinar, não é a polarização o polo central, assim. É justamente a ideia seguinte, ganhei a eleição e preciso compor para ter uma base sólida para governar, sabe? E vamos combinar, sabe? O parlamento está absolutamente afim de fazer essa composição. Só quem não é do feito, quem não tem treinamento nesse campo, que não vê isso. Salta aos olhos o desejo de fazer essa composição com o governo atual e como nós vimos com o governo anterior. Quer dizer, esse não é o problema. Sabe? Na hora que o governo anterior, já no meio do mandato, quando o ex-presidente falou, vou compor com o Congresso, compôs com o Congresso. Abriu um espaço lá na Casa Civil, né? deu protagonismo de participação no governo e superou uma série de problemas que ele tinha naquele momento, mesmo compondo base na hora errada. Porque eu digo sempre, o melhor momento para compor base parlamentar é antes da posse. Né? Você ganha a eleição, está forte,
ali, entre o resultado da eleição e a posse, você compõe uma base sólida. Mas você pode compor depois, a experiência do último governo compôs no meio do governo, assim, então, um momento já muito complexo para fazer essa operação, e fez, né? Então, assim, eu estou dizendo assim, o parlamento não tem sido obstáculo para a implementação de governo no país. Assim, desde que fica assim, o parlamento ele está um pouco mais conservador, um pouco. Assim, o parlamento está afim de participar da ação de governo, majoritariamente. Eu acho que essa é uma questão do meu aprendizado, do meu treinamento, de 8 mandatos que eu exerci na vida, no parlamento nacional, no parlamento estadual, na prefeitura, no governo do Estado, quer dizer, em toda a interlocução que eu participei. Agora, Paulo, eu acho que, quer dizer, falando um pouco sobre como que eu tenho pensado isso, quer dizer, a questão da polarização, ela cria quer dizer, ela aumenta o custo de trair o eleitor. Eu acho que isso é um ponto muito importante, né? Quer dizer, se o político se elege com uma determinada bandeira, quando a sociedade está muito polarizada, o custo de não adotar aquela bandeira uma vez eleito para o político é muito maior do que se a sociedade não está polarizada. Você concorda com essa afirmação ou você acha que eu estou extrapolando o processo eleitoral para o processo político? Como é que você vê isso? Olha, assim, você tem razão, estou até repetindo agora, você tem razão em parte, mas não no todo, né? Assim, eu vou explicar isso com clareza, quer dizer, você tem uma parte dos nossos representantes no parlamento hoje muito pequena que estão condicionada a essa polarização. Sim. A grande maioria quer saber o seguinte, assim, eu sou deputado federal e represento o Norte Fluminense. O que eu tenho capacidade de mover nesse mandato para que os meus eleitores sintam que valeu a pena me levar à representação do parlamento brasileiro? Quer dizer, a grande maioria, assim, se a gente quer olhar o que é a cultura da representação brasileira, a grande maioria ela está conectada nessa ação. E essa ação, ela foge do jogo da polarização. Vamos ter clareza, assim. Então, assim, o fator polarização enrijeceu posições num nível um pouco maior no parlamento? Sim. A minha resposta, por isso que eu acho que enrijeceu, né? Antigamente só fazia isso o PT. Né? Exatamente. Agora ele tem companhia. Né? Eu acho que, do ponto de vista da evolução democrática do país, até positivo. Né? Mas não é isso que decide a formação de uma maioria na Câmara dos Deputados e no Senado da República. Né? Eu acho que são os interesses objetivos da representação parlamentar. Eu não estou entrando no mérito se isso é certo, se isso é errado. Não é isso. Nós não estamos discutindo isso aqui. Né? Mas claro, nós estamos discutindo como governar no escopo de um parlamentarismo como o brasileiro, né, que foi definido em duas consultas populares. Né? Meus pais me contavam lá, que eu era muito criancinha, lá do Jango. Né? E eu vivi a segunda. Né? Quer dizer, eu era prefeito de Vitória, eu fui para as ruas, um prefeito super bem avaliado, eu fui para as ruas defender o parlamentarismo, tentando explicar para a população que, ao fim e ao cabo, quem vai governar precisa de uma maioria no parlamento, e foi a única coisa que eu sofri uma derrota humilhante. Humilhante naquele período. Assim, e o povo brasileiro foi lá e cravou, nós somos presidencialistas. Então, isso está definido. No escopo do presidencialismo, sabe, a cultura que se formou é essa. E quem ganha o governo, sabe, seja o governo estadual, seja uma prefeitura, seja o governo central, precisa ter a capacidade, né, de costurar uma aliança que lhe dê uma base sólida para que as suas ideias,
né, o seu projeto de exercício de poder possa ser transformado em ação de governo, sabe? E não assista episódios como esse. Faz uma estrutura de governo, coloca questões para serem administradas pelo Ministério do Meio Ambiente, isso no meio do caminho sai e é colocado em outra área de governo, sabe? E assim por diante. Então, precisa ter base, né? E eu acho que, assim, a polarização é um elemento, você está certo, ele trouxe um maior número de parlamentares mobilizados por essa polarização, né, que estão sendo eleitos, inclusive, dentro dessa polarização, com essa lógica da polarização, mas a grande maioria precisa chegar lá em Campos, lá em Bom Jesus, seja do Bom Jesus do Espírito Santo ou carioca, precisa chegar e mostrar serviço, e aí a relação com o executivo é fundamental, sabe? E essa relação é ampla, precisa mostrar que tem força dentro da máquina do governo, que tem prestígio, é respeitado por quem está governando e assim por diante. Agora, Paulo, desse ponto de vista, desse desenho que você está fazendo aí, da estrutura partidária, da política econômica, da política no país nesse momento, quer dizer, o caráter hegemônico do PT atrapalha muito, né? É Quer isso. dizer, e me preocupa bastante uma coisa que é o seguinte... Eu só não usei essa expressão com toda a clareza que você o fez, mas é isso, assim, a dificuldade de conviver com essa diversidade que é a política brasileira. Por mim, nós teríamos, sei lá, 5 partidos, 7 partidos, né? De preferência partidos que tivessem uma estrutura programática clara para apresentar à sociedade, mas não é essa a tradição brasileira. Mesmo que a mini-reforma política que está em curso aí esteja fazendo um processo lento de diminuição de agremiações partidárias, nós ainda vamos ter um conjunto de partidos ainda, assim, vazios de conteúdo, vazios de propósitos e assim por diante. Então, o quadro nosso é esse. Com esse quadro, você tem que chegar, é o que temos para hoje. Como é que a gente governa? Como é que o meu plano econômico é implementado? Eu preciso fazer leis, eu preciso, muitas vezes, até mexer na Constituição, né? Como é que eu implemento a minha política social, né? Eu quero diminuir a pobreza no país, isso é uma questão central, é vergonhosa a desigualdade social. Como é que eu endereço isso, né? Eu tenho que ter base no parlamento para poder... Eu quero fazer uma política de meio ambiente que recoloque o Brasil nas grandes mesas de negociação do mundo, né? Com protagonismo e assim por diante, já que nós temos ativos ambientais extraordinários que o mundo não tem, o que nós temos. Como é que a gente faz isso, né? São políticas públicas. Para isso, não são portarias, não são decretos, né? A maior parte são leis, são leis, algumas são leis complementares que precisam de um quórum maior, algumas coisas você precisa mexer na Constituição do país, que precisa de um apoio muito sólido. Pois bem, para você transformar boas ideias em boas ações de governo, né, você precisa ter a capacidade de não só ganhar a eleição, mas ganhar a eleição com a consciência de que você não ganhou o poder e você precisa articular para ter força para fazer essas coisas. Senão, fica naquela reclamação, eu queria fazer isso, mas eles não deixaram, aí, aquele negócio de perseguição, eles estão contra mim, estão contra o povo, aí já começa viés do populismo e assim por diante, latino-americana, que agora, infelizmente, não é mais propriedade da América Latina, né? Estados Unidos experimentando, Europa, né? Velho continente experimentando e assim por diante. É o desafio do nosso tempo, mas eu acho que tem que ter base, né? Eu acho assim que nós colocamos, tem um problema político, nós estamos falando desse início de governo, tem um problema econômico também, né? Assim, a questão fiscal do país não está endereçada. Assim, a gente precisa combinar isso bem, né? A gente não pode, sabe, achar que nós vamos ter sorte a vida inteira.
achar que nós vamos viver daquilo que o governo anterior fez, e que até não tem reconhecimento que fez, e fez coisas importantes, fez bobagem, como a coisa dos precatórios, como a PEC Kamikaze, mas fez mudanças importantes, encaminhou a questão da Previdência naquilo que era possível, fez reformas em marcos regulatórios, como do saneamento, que são coisas importantes. O governo Temer fez reforma na área trabalhista, né? Endereçou questões importantes, endereçou naquele momento a questão fiscal. A gente tem que ter clareza, temos um problema político. Se eu tivesse que elencar, esse sobressai nesse momento, eu estou concordando com você, Zé Márcio. Mas nós temos ainda um problema fiscal que não está endereçado no país. A gente achar que nós vamos fazer um equilíbrio fiscal contando com futuras receitas e, sei lá, Deus brasileiro exercer... Não, concordo inteiramente com você. Eu tenho a menor dúvida. Eu só a camisa do Brasil e cuidando da gente. Não, nós é que temos que cuidar até para não dar tanto trabalho a Deus, né? Como eu já vi um pastor uma vez falando comigo. Tem que ter pena de Deus e não colocar tudo nas costas dele. Mesmo sendo brasileiro, nós precisamos ter clareza isso. Esse é um assunto que precisa ser endereçado. Eu sou uma pessoa treinada no setor público, muitos anos, né? Eu exerci 8 mandatos e não adianta. Eu sei que também, pelo viés da força política que governa o país hoje, não quer se discutir despesa, mas se você quiser ajustar as contas de uma maneira sustentável, você precisa ter um olho no gato, outro no peixe. Você pode até ir lá buscar a receita que precisa ser amealhada, que estava ali sendo ou sonegada ou com artifício. Você pode buscar e deve buscar, né? Mas você tem que ter o outro olhar no controle de despesa. Projeto que não está entregando nada, por que nós vamos manter projeto que não está entregando nada, sabe? Isso aqui é para os pobres e está concentrando renda. Não faz sentido, né? Por que precisa sempre ter um dinheiro novo para fazer o que precisa ser feito no país? Por que a gente não pega o dinheiro que está mal aplicado, desperdício, né? E redireciona para programas que realmente façam sentido? Você vai fazer uma transferência de renda, vai fazer uma melhoria num programa de aprendizagem na área educacional, vai fortalecer o Sistema Único de Saúde na regionalização, que é uma questão fundamental, sabe? Mas eu queria alertar, só que a gente está conversando sobre o Brasil, que eu acho que o problema político salta aos olhos, inclusive são as manchetes de jornais, você está nas mídias sociais, está sendo discutido o tempo inteiro, mas tem uma questão que não está endereçada, né? E que eu acho que ela precisa ser endereçada em algum momento. Esse debate, eu acho que quem tem responsabilidade, quem não fica no fla-flu à moda antiga, né? Quem pensa no Brasil e no futuro do Brasil e na possibilidade do Brasil transformar esse imenso potencial que tem em oportunidade para os jovens brasileiros, eu acho que a gente tem que tocar nesses assuntos. Não, concordo inteiramente. Essa questão fiscal não está resolvida. Esse arcabouço fiscal não estabiliza a relação dívida-PIB. A gente vai ter que tratar disso em algum momento. Mas eu queria voltar... Meu pai falava assim, Zé Márcio, tem que trabalhar, não adianta só trabalhar, tem que ter um planejamento claro, saber onde você está, onde você quer chegar, fazer um mapa de navegação, mas tem que dar um pouquinho de sorte, né? Então, assim... a receita do velho Paulo saudoso era essa, né? Assim, mas, assim, contar só com a sorte não dá. Vamos combinar, assim. Contar só com a sorte, assim, a gente toma um risco que, para um país com tanta desigualdade, tanta pobreza, tanta exclusão social, nós não temos direito de tomar um risco desse, né? Assim, não é uma coisa que pode vir de quem, muito menos de quem acha que tem a missão de resolver os problemas sociais do Brasil, né? Certo. Agora, Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estou ansioso aqui, já que o tempo está esgotando. Então, dada a sua experiência como prefeito, governador, deputado, etc.,
Como é que você está vendo a reforma tributária? Você acha que existe uma chance grande de algo ser aprovado? Existe muita resistência. Acabei de conversar com o prefeito de Belo Horizonte, por exemplo, tem muita resistência dos prefeitos. O governador Caiado acabou de dar uma entrevista hoje, também mostrando uma enorme resistência dos governadores. Como é que você está vendo a reforma tributária? Você acha que existe uma chance de ser aprovado como ela está sendo falada? Como é que você acha que isso vai caminhar aí nos próximos meses? 3 coisas. Assim. Primeiro, o sistema tributário brasileiro, estou falando obviedade, mas eu vou falar aqui, é uma verdadeira corrente amarrada na perna da economia brasileira, dificultando a evolução dos nossos diversos setores, das nossas diversas cadeias produtivas. Então, assim, modernizar o sistema tributário brasileiro é prioridade absoluta. Ponto. Segundo, eu acho que a reforma tem que começar por onde ela está começando, pelo consumo, né? Eu acho que está começando corretamente, né? E o que nós temos que fazer é o que está proposto. Assim, nós não temos que inventar a roda já foi inventada, já está rodando em várias partes do mundo com sucesso. É o imposto, é o IVA, é o imposto sobre valor adicionado. Sim. Então, segunda coisa. A terceira coisa, eu fui prefeito, fui governador. Eu assisti à falência do ICMS. Então, eu tenho que dizer isso aqui. Estou vendo governadores falando, amigos meus, prefeitos falando, amigos meus. Mas, assim, o ICMS, ele está morrendo lentamente. Ele está vivendo de quê? Combustíveis e lubrificantes. Hoje ele está de pendurado em combustíveis e lubrificantes. Eu não sei se eu estou sendo claro. Ele está de pendurado em telecom, energia elétrica, sabe? São pouquíssimos os itens que suportam. Tanto que quando o ex-presidente propôs um teto, deu uma confusão no subnacional, né? Era o teto de um setor, né? Assim, e deu uma confusão, assim, de 2 setores, desculpa, e deu uma confusão no subnacional. Então, assim, quer dizer, além da necessidade, além da gente saber o que precisa ser feito, que isso é uma coisa importante, então tem a necessidade, porque assim, isso atrapalha o Brasil. Nós sabemos o que tem que ser feito, que simplesmente é adaptar a experiência vitoriosa no mundo. Sabe? Nós temos um terceiro elemento. Assim, a baixa capacidade, o ICMS, que o regime militar lá atrás implementou, que teve um papel importante, ele perdeu musculatura. Sabe? Então, assim, se eu tivesse que te descrever dos vários momentos, das várias debates de reforma tributária que eu participei, não sei se 4 ou 5, eu acho que é por aí, esse é um ambiente melhor para fazê-lo. Mas, assim, é céu de brigadeiro? Não é. Tem o problema crônico dos subnacionais pensarem que reforma tributária é um jeito de crescer a arrecadação. Estou sempre querendo achar que, quer dizer, vão ganhar mais com reforma tributária. Então, os subnacionais vão reagir, isso é uma composição que precisa ser feita. O ambiente já está melhor do que as experiências que eu vivi pessoalmente. Tem o setor serviço, tem o agro. Eu acho que tem que dialogar com questão serviço, tem que ver especificamente setor a setor, com muita habilidade, e tem que dialogar com essas resistências. Agora, eu vou trabalhar, assim, modestamente, né, como cidadão, como sociedade civil, para que esse projeto avance. A sua pergunta é a minha avaliação. Assim, eu acho que já teve mais encaixado e nos últimos dias desencaixou um pouco. Então, estou dando assim um pulso, a temperatura do que eu estou sentindo. Já teve mais encaixado, desencaixou um pouco. Nada que uma boa articulação política, um bom diálogo, né? E eu aprendi uma coisa no parlamento, Zé Márcio, que é espetacular. Eu, quando era deputado federal, eu ajudei na lei que colocou fim à reserva de mercado de informática. Uma lei importantíssima para o Brasil.
e dificílima ser aprovada. E nós chegamos a uma conclusão, assim, se a gente tentasse aprovar a lei e acabar com a reserva de informática no dia seguinte da sua promulgação, nós não íamos conseguir. Então, nós montamos uma coisa que foi pioneira naquela época, eu estava na mesa de negociação. Nós montamos uma regra de transição, um ponto futuro. E aí, parecia que o ponto futuro era longo, se eu não me engano, eram 2 anos, assim. E eu achei uma graça, porque eu me elegi, eu era deputado federal, me elegi prefeito da capital. No dia que acabou a reserva de informática, acho que era 2 anos depois, posso estar enganado aí com prazo, mas eu chamei meus secretários, assim, que eram mais vibrantes no debate nacional, e perguntei se estava acontecendo alguma coisa no país. Ninguém sabia que estava acontecendo nada. Falei, está acontecendo uma coisa muito importante hoje no país, que vai modernizar o país, que é o fim da reserva do mercado de informática no país. Você imagina, lá atrás, nós tivemos que contornar a resistência da chamada indústria nacional, dos militares, estavam envolvidos no debate naquela época, assim, numa visão do velho nacionalismo e assim por diante, e nós contornamos e fizemos. Eu estou falando isso porque, muitas vezes, o ótimo é inimigo do bom. É uma questão de negociar. Muitas vezes, uma regrinha de transição aqui ou acolá nessa reforma tributária, endereça o que nós precisamos endereçar, que é modernizar o sistema tributário brasileiro. Porque se uma coisa não acontecer amanhã, mas acontecer daqui a 2 anos, ótimo. Porque nós tínhamos que ter feito há 10 anos atrás, não fizemos, porque nós ficamos com o perfeccionismo de ter que implantar imediatamente coisas que poderiam ser implementadas progressivamente, né? Então, o meu treinamento de vida me permite aí dar essa sugestão para a gente ir com cautela, né, com calma, e tentar endereçar essa reforma, que eu acho que é uma reforma importante. A outra reforma importante que, infelizmente, o atual governo não quer endereçar é a modernização do setor público brasileiro. É a reforma do Estado brasileiro, é a reforma do RH brasileiro, é você valorizar os ótimos funcionários que nós temos na máquina pública Brasil afora, permitindo que eles tenham ascensão profissional a partir do seu desempenho, né? Coisa que já está na Constituição, precisa ser regulamentada, mas, infelizmente, pelo que eu sinto, o governo atual não quer discutir. Vamos, no próximo governo, voltar à carga e tentar fazer esse trabalho reformista de modernizar o Brasil. Para quê? Para que o Brasil combata a pobreza, combata a miséria, sabe? Combata a exclusão social, integre mais o desenvolvimento do país nas suas diversas regiões e assim por diante. Quer dizer, para fazer o bem nesse país, precisa reformar, né? E não ficar sentado em cima de coisas que já deram errado há muitos anos, já deram errado em outros países, e só resolve o problema de pequenos grupos corporativos que se apropriam dos recursos públicos no país, infelizmente. Concordamos inteiramente. Na verdade, a minha preocupação com a reforma tributária, na verdade, é que vai ter uma mudança na estrutura de impostos, consequentemente, vai ter uma mudança na estrutura de preços relativos. Isso pode gerar uma resistência bastante forte à reforma, né? Quer dizer, e mais, né? Quer dizer, nessa questão dos preços dos serviços, vai ter muito provavelmente um aumento da demanda por serviços públicos, porque alguns serviços privados vão aumentar de preço caso as alíquotas desses serviços aumentem. Então, isso é uma preocupação. Quer dizer, eu não tenho visto na discussão como tratar essa preocupação, mas eu acho que isso pode ser um problema lá na frente. Bom, Paulo, muito obrigado por sua participação, excelente, realmente muito boa a conversa, foi muito bom mesmo, muito obrigado, e vamos ver se a gente faz uma próxima assim que for possível. Um abraço, muito obrigado, Paulo. Um abraço, professor, prazer muito grande, um abraço a todos que estão nos acompanhando. Você sabe quais são os riscos de investir no Tesouro Direto? Não? Assista o Genial Responde desta semana e descubra qual é o nível de segurança desse tipo de investimento.